História e Geografia do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Estudos Socioeconômicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, o município fazia parte da capitania de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, em 1532, e que, com a expulsão dos franceses em 1565, recebeu a denominação de Capitania do Rio de Janeiro. A colonização da região começa pela doação de Sesmarias e a do Iguaçu coube a Brás Cubas, Antônio Vaz e Manuel Ribeiro, entre outros. Em 1637, foi criada a freguesia de Nossa Senhora do Pilar, atual Duque de Caxias. Alguns anos depois, foi fundada uma povoação denominada São João Batista de Trairaponga, atual São João de Meriti. Bem mais tarde, surge um templo no então chamado Arraial de Machambomba, recebendo a denominação de Freguesia de Santo Antônio de Jacutinga. Em 1833, a povoação de Iguaçu foi elevada à categoria de vila, alcançando emancipação dada pelo Decreto-Geral de 15 de janeiro de 1833, compreendendo o território das freguesias de São João de Meriti e Nossa Senhora do Pilar, e sendo instalada em 29 de julho do mesmo ano. Em 1835, a Assembleia Legislativa da província, por meio da Lei nº 14, de 13 de abril de 1835, extinguiu o município, sendo seu território dividido entre os municípios de Vassouras e Magé. Nova norma, a Lei nº 40, de 7 de maio de 1836, determinou que as freguesias de Iguaçu, Macapicu, Jacutinga e Pilar ficassem provisoriamente integrando as terras de Niterói. Contudo, antes que aquele ano acabasse, o município foi restaurado pela mesma Assembleia Legislativa em 10 de dezembro, por meio da Lei nº 57. Ainda por alguns anos foi notável o progresso na região. Somente pela metade do século XIX começou seu período de decadência. A construção da estrada de ferro, paradoxalmente, provocou o surgimento de povoações, vilas e cidades às suas margens. As condições desfavoráveis que se observavam na antiga vila de Iguaçu fizeram com que, em 1891, se transferisse a sede do município para a localidade de Machambomba, à margem da via férrea. Ao adquirir Foros de Cidade em 1916, seu nome foi mudado para Nova Iguaçu. A laranja aparece nas pautas das exportações desde o ano de 1891, mas o período áureo da citricultura foi o da década de 30. De 1930 a 1940, Nova Iguaçu foi chamada de Cidade Perfume, pois as laranjeiras em floração perfumavam todo o roteiro das ferrovias. Com a Grande Guerra, as exportações foram interrompidas e os laranjais cederam lugar às atividades industriais. O território de Nova Iguaçu foi sucessivamente desmembrado para a formação de novos municípios. Casos de Duque de Caxias, que englobava São João de Meriti em 1943, de Nilópolis, em 1947, Japeri, Belfor Roxo e Queimados nas décadas de 80 e 90 e Mesquita em 2000.
Nova Iguaçu pertence à região metropolitana, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. O município tem uma área total de 522, quilômetros quadrados, correspondentes a 6,9% da área da região metropolitana. Os limites municipais são Seropédica, Queimados, Japeri, Miguel Pereira, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita e Rio de Janeiro. Nova Iguaçu está integrada ao sistema viário e ferroviário da capital do estado, dada sua vizinhança à cidade do Rio de Janeiro. O arco rodoviário da região metropolitana BR-493 faz a ligação do Porto de Sepetiba, em Itaguaí, a BR-101, em Itaboraí, passando por Seropédica. O trecho inaugurado em 2014 alcança a BR-040, em Duque de Caxias, onde se conecta a BR-116, até Magé. O terceiro e último trecho, ainda sem duplicação, segue para Guapimirim e chega a Itaboraí, no trevo de Manilha. Em 2010, Nova Iguaçu tinha uma população de 796.257 habitantes, correspondente a 6,7% do contingente da região metropolitana, com uma proporção de 92,1 homens para cada 100 mulheres. A população de Nova Iguaçu em 2020 foi estimada em 823.302 pessoas. O município tinha um contingente de 586.985 eleitores, correspondente a 80% do total da população. Havia 7 agências de correios e 41 agências bancárias. Nova Iguaçu faz parte da região turística da Baixada Verde, juntamente com Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti. No mapa do turismo, Nova Iguaçu pertence à categoria C, Patrimônio Material do município de Nova Iguaçu. Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Erguida em 1862 e alçada à matriz um ano depois, a catedral fica no centro agitado de Nova Iguaçu, na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. A igreja, de 1736, está situada no alto de uma colina circundada pela estrada de Madureira e constitui um marco importante na paisagem, visível à distância. O acesso é feito por caminho calçado de pedras. No século XX, teve o interior descaracterizado com o desaparecimento dos altares colaterais e a venda da talha e do altar-mor, Largo do Marapicu. Reservatório Rio Douro. Preservado e em plena atividade, o reservatório, construído em 1880, é uma joia arquitetônica, localizado em um sítio natural coberto pela Mata Atlântica. Do seu pavilhão de manobras sai uma passarela que atravessa o reservatório e leva a uma fonte em ferro fundido, localizado na estrada da represa Rio Douro. É necessário agendar visita. Ruínas da Vila de Cava. O bairro tem importantes sítios históricos. Construído em 1875,
O conjunto arquitetônico da Fazenda São Bernardino, composto por Casa Grande, Senzala e Engenho, representou um dos mais belos exemplos de construção neoclássica na região. Na década de 1980, um incêndio arruinou o que restava da propriedade, que já havia sido saqueada e abandonada. Próximo à fazenda estão também as ruínas da antiga vila de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, composta pela Torre Sineira da igreja, pelo cemitério dos Senhores de Engenho e pelo Porto de Iguaçu. Os sítios históricos são abertos à visitação. Fica na estrada Zumbi dos Palmares. Patrimônio imaterial. Maracatu Baque da Mata. O movimento se reúne desde 2011, promove oficinas, apresentações, cortejos e ensaios abertos. Projeto Cordel com a Corda Toda. Criado em 2010, o projeto Cordel com a Corda Toda pretende espalhar a literatura de cordel pela Baixada Fluminense a partir de Nova Iguaçu, onde está instalado. Abadá Capoeira de Nova Iguaçu. Praticante de capoeira desde 1970, Sérgio Souza de Oliveira, o mestre Nagô, é o idealizador do espaço Abadá Capoeira de Nova Iguaçu.